mais se ganha, mais se gasta. Essa é uma frase do Renato Cariani, empresário e fisiculturista, bem famoso aqui na internet, inclusive. E é um cara que eu acompanho e admiro bastante. Hoje a gente vai assistir um vídeo em que ele dá alguns conselhos financeiros sobre organização financeira num podcast, no Ironcast. Então já se inscreve aqui no canal, eu sou Matheus Linhares, esse é o DR Financeira, que a gente fala de finanças para famílias. Deixa o like no vídeo e deixa o sininho de notificação ativado para receber notificações sobre os próximos vídeos. Bora pro vídeo. Esse resultado financeiro que você tem do seu trabalho me lembra muito quando eu comecei a colher os frutos do meu trabalho também. Que foi um pouco mais lento, né? Foi um pouco mais... Era isso uma dúvida que eu queria tirar com você. Porque assim, desculpa cortar. Mas, porque assim, eu vejo, por exemplo, hoje recebo um bom salário, mas hoje eu tenho bastante custo. E o valor que me sobraria para deixar guardado, eu não deixo guardado. Eu estou reinvestindo, investindo no próprio conteúdo aqui, no próprio aparelho, câmera, lente, notebook, acessórios, essas coisas, até mesmo nos meninos ali que sai de pagamento normal. E tipo, quando foi que você viu que tipo virou uma caixinha, uma chavinha sua que você falou, agora eu preciso guardar também, eu não posso ter meu dinheiro tão espalhado assim, então o dinheiro entra e acaba saindo assim nas outras coisas, porque se dependendo do que for aparecer uma oportunidade, eu não sei se eu vou ter o dinheiro para aquela oportunidade, entendeu? Legal que a gente vê que ele fala, o que deu pra sentir que ele não tá sabendo ver bem aonde o dinheiro tá indo, né? Onde o dinheiro dele está indo. Ou seja, às vezes por uma falta de monitoramento, de saber que, olha só, receita é de X e tá indo Y pro projeto aqui, como ele falou, pagamento de folha, compra de equipamento e das coisas e tudo mais. Às vezes as pessoas não entendem, né? Investimento é dinheiro na corretora, é dinheiro guardado e tal. Só que investimento também é nesse negócio que ele está construindo. Então, qual é a parcela do patrimônio dele, ou de quanto ele quer guardar, que ele vai estar reinvestindo nesse projeto que ele está criando? Quando a gente não monitora, quando a gente não organiza as finanças, esse sentimento fica vago, né? Entra muito dinheiro, mas sai muito dinheiro, eu não sei, né, o que eu estou construindo. Eu não tenho aquele dinheiro guardado para aquela oportunidade. Eu me recordo. Não vai ter dinheiro para todas as oportunidades. Vai ter um pouco de foco e não, meu foco vai estar em colocar o projeto em pé aqui e as outras oportunidades elas serão secundárias. Né? Não é nem de comprar tênis, tá, Renato, que eu parei. Você não comprou tênis nessa viagem? Só na volta. Aquele do Panamá? Aquele do Panamá, mas ó... Cor de laranja? Bonito. Você jura que você não comprou nos Estados Unidos? Juro por Deus. Cara, essa sua história com o tênis é algo doentio, né? Porque parece que o Satanás leva você pra isso. Porque você conseguiu escapar nos Estados Unidos. Aí quando você tá no aeroporto de conexão, ou seja, você tá com o pé no Brasil, você aparece na loja e o Jordan, entendeu? Abre as pernas pra você e fala, vem neném. Eu fui pelo Panamá. Na hora que eu passei pela loja, eu falei, mano, não, velho, tem um aqui. Sacanagem. Eu falei, eu vou voltar daqui um mês. Se tiver aqui ainda, eu vou levar. Eu voltei. Lá depois de um mês o tênis estava lá, ainda o mesmo tênis. Então não dá, né? Só que a profecia. Eu não comprei logo na hora que eu cheguei. Eu fiquei rodando, eu passava naquela loja umas 4 vezes. Na hora que começou o embarque do avião, eu fui lá e comprei. Puta, Renato, foi nos 45 do segundo tempo. Mas talvez tenha sido a única coisa que você comprou pra você. Foi, pra mim assim foi. Eu comprei lá equipamentos pra câmera, acessórios, né? Pra câmera. Investi pro... comprou uma coisa por impulso ali, que ele tentou colocar algumas barreiras e tal, mas acabou sendo inevitável. Mas beleza, eu acho que ele já tá trazendo uma postura de, não vou comprar por impulso e tal, que o tênis, a princípio, é uma coisa que ele consome bastante, né? Mas, como ele falou ali, foi uma viagem pra investimento. Pro trabalho, né? Tudo em dólar, tudo muito caro. O cartão vai vir estourando. Vai vir chorando o Black. O cartão... Talvez um outro erro, né? Ir para os Estados Unidos ou fazer compras internacionais com cartão nacional, apesar de ter habilitado para ser compra internacional. Vai pagar o IOF do cartão e poderia ter sido muito mais barato se ele tivesse feito um cartão em dólar, como Nomad ou TransferWise, que agora se chama Wise, enfim. Tem alguns outros cartões no mercado hoje que vai possibilitar que tu economize se tu for pagar, ao invés de pagar com cartão de crédito emitido aqui no Brasil, fazendo compra em dólar lá fora, né? O custo do IOF fica bem maior. O cartão vai vir em alta. O que você comprou? Eu comprei a Cage, que é uma gaiola. É que a galera essa gaiolinha aí, né? É uma gaiola da câmera, que nessa gaiola eu consigo colocar outros acessórios em cima. Então eu comprei a telinha para colocar suporte para microfone, suporte para segurar, estabilizador de cima. Então tem coisa para ajeitar fio. Ela tá completinha ali para uso. Comprei uma ferramentinha também de zoom,
para ajuste de foco manual. Então, por exemplo, quando for gravar algum produto, alguma coisa da Max Titânio, eu tenho o ajuste fino do foco ali tudo. Então, eu comprei um kit completo para ela ali, para chegar no lugar e ter tudo na mão que eu preciso, entendeu? Tipo, foi um baita investimento, mas foi nela ali que eu investi. Pra mim, tênis e presente pras meninas. Mas se você for parar pra ver, hoje você edita no iMac. Sim. No MacBook. No MacBook Pro. Hoje você edita no MacBook Pro. Hoje você tem as melhores câmeras. Hoje você tem a melhor iluminação. Hoje você tem os melhores acessórios. Então é uma premissa de quem tá assistindo aqui e que deseja ser um bom filmmaker. O que você faz? Você reinveste. Né? Você reinveste. A princípio, quando as coisas começaram a melhorar, eu reestruturei minha família. Porque a gente tava no começo de pandemia, os negócios e tudo. E pra gente ficar lá onde a gente tava, eu sabia que não seria saudável pra mim, com o meu histórico, tudo que eu já tive, se ficasse lá. Então apareceu a oportunidade, eu dei uma reestruturada ali na minha família. Depois dali, cara... Não, já era. Eu acho que foi a melhor coisa que você fez. É interessante, quando você fala antes, sobre organização financeira... Eu sou zero, Renato. Eu me recordo, zero eu organização financeira. tinha um chefe numa empresa que eu trabalhava, e eu tava ali ainda na guerra, na batalha, e um dia, no horário de almoço, ele falou, Renato, vamos almoçar? Vamos. E era meu gerente, tipo, não era um cara assim, nossa, absurdo, mas eu tava muito longe dele, financeiramente falando. E aí, a gente ainda não estava na situação ainda do que é o online hoje. Tá? E aí nós fomos ao banco. Ele tinha que pagar a fatura do cartão de crédito dele. Cara, quando eu via... Aí ele foi pagar a fatura do cartão de crédito dele, né? E eu tinha, assim, uma certa liberdade com ele. Ele pegou a fatura ali e falou assim, chefe, o seu cartão é mais do que o meu salário. Aí ele deu risada, botou a mão no meu ombro e falou assim, querido, aprenda uma situação. Quanto mais se ganha, mais se gasta. E isso, cara, é um fato irrefutável. Irrefutável. A frase, né? Quanto mais se ganha, mais se gasta. Isso é muito verdade. Isso é reflexo de hábitos de consumo, né? Que você vivia com 5 mil antes, aí passou a ganhar 6, 6,5. Logo tu eleva o teu padrão de vida para 6, 6,5, né? Em que tu não prevê uma reserva ou um momento de transição. Então, ampliar o custo de vida com aumento de salário é muito fácil. Mas o desafio tá em realmente ajustar isso e às vezes diminuir. Eu gosto muito, o Bruno Ferrini fala muito sobre isso, né? De elevar o teu padrão de vida à medida que a tua remuneração aumente, né? Que a tua renda aumente. Ele até teve um exemplo na época que ele era militar, recebeu um aumento e ele continuou vivendo durante uns 3, 4 meses como se ele tivesse com um salário antigo ainda, guardando todo aquele aumento. Ele foi depois aumentando o estilo de vida aos poucos. Mas como o convidado Renato falou ali, ele é zero organização financeira. Então é um cara que muito provavelmente não tem o controle dos números, não faz um acompanhamento, não tem uma planilha, não tem um sistema, não tem um aplicativo de finanças pessoais. E como ele está investindo numa empresa, ele está formando uma empresa, ele vai precisar desse cara ou contratar alguém para fazer esse cuidado para ele, né? E você às vezes não percebe para onde vai. Aí você às vezes olha para lá e fala, peraí, vamos lá. Eu como o que eu comia quando eu era mais pobre. Eu durmo na mesma cama. Nem colchão eu troquei, é a mesma. Olha isso, tá chegando. Eu tenho os mesmos hábitos. Eu não viajo, não faço extravagâncias, não saio para comer fora toda hora. Como eu posso gastar hoje 3, 4 vezes mais do que eu gastava antes? Por quê? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Porque quando você vai ganhando dinheiro, você vai gerando conforto para você e para sua família. Então, por exemplo, 44 metros quadrados que você morava, provavelmente não demandava uma empregada doméstica. Não. Hoje você já deve ter. É impossível. Uma casa de 400 metros, sua esposa trabalha, você está em conta sozinho. De apartamento, antes você tinha o Zip. Agora você tem um canil. Mais caro. Até aquele Bastião. Mano, o Bastião tá gigante. E esses cachorros, eles tomam vacina, eles comem ração, eles vão ao veterinário. Antes, provavelmente, seus filhos estudavam em escola pública. E agora estudam em escola particular. Isso. Antes, você pegava o carro emprestado do sogro. Hoje você tem um carro importado e um segundo carro. Antes, você não tinha... Mais 2 carros, um carro importado e um segundo carro. Então, IPVA, seguro e consumo já é outro. Tinha carro. Hoje você tem um carro blindado. Seguro dos 2 carros. Seguro dos carros, IPVA dos carros. O que você descobre? Você descobre que o dinheiro é feito para te trazer conforto. E isso é importante. Todas as escolhas que você fez, Maurício, são escolhas inteligentes. Melhorar a educação dos seus filhos, sem comentários. Morar numa casa melhor, qualidade de vida. Ter seus animais, sua paixão. Proporcionar para sua esposa mais momentos de liberdade para que ela cuide dos filhos e do trabalho dela, uma empregada doméstica. Permitir que a tua ausência por conta do trabalho dê infraestrutura para os seus filhos terem lazer, uma casa com infraestrutura. Tudo isso são investimentos que um homem de valor, um homem de família tem que fazer. Exato. Mas, dentro dessa organização, que meu chefe disse que quanto mais você ganha, mais você gasta, você precisa criar um planejamento para guardar alguma coisa. Isso. E foi assim que eu comecei a trilhar a minha jornada. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, talvez impactado por tudo que eu já tinha passado de dificuldade, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso guardar dinheiro porque eu já passei por muitos apuros. Ontem, eu cheguei tarde em casa e a Tati tá assistindo um seriado chamado Made.
M-A-I-D. É a história de uma menina que se separa do marido, porque o marido bebe. Ele não é uma má pessoa, tá? Ele bebe, mas quando ele bebe, ele fica violento. Só que ele não fica violento ao ponto de agredi-la ou agredir a filha. Mas ele fica violento ao ponto de gerar uma agressão psicológica. Taca prato numa parede, xinga, grita. E ela decide que ela não quer mais viver sob essa pressão. Cara, parece que tudo na vida dela dá errado. E quando ela acha que ela tá na merda, cara, ela descobre que ela não tá na merda, que ela vai ficar na merda agora. Entendeu? Tipo, sempre piora cada vez mais. E aí chega um momento que você olha e fala assim, cara, essa menina, a vida dessa menina tá acabada. Aí eu não assisto, a Tati assiste ali geralmente sozinha. E aí o que aconteceu? Eu assisti ontem e a menina, chegou uma hora que ela teve tantos problemas, tantos problemas, que ela chegou ao ponto de agora, além de cuidar da filha, vai ter que cuidar da mãe também, que a mãe é muito louca. Cara, ela entrou em choque. Ela ficou parada, sentada assim, em choque. Olhando assim. Travou. E aí eu falei pra Tati, eu já fiquei assim. A Tati às vezes me olha, porque a Tati me conheceu, eu já tava muito bem. Ela me olha e fala assim, sério. Já aconteceu momentos na minha vida que eu fiquei assim. E quando você fica assim, travado, é quando você não tem uma saída. Não há saída. Tipo, eu não tenho dinheiro, as dívidas estão batendo na porta, as pessoas estão me colocando na parede pra eu pagar, eu não tenho a menor perspectiva pra pagar essas pessoas e não tenho a menor perspectiva de poder sair desse problema. E aí quando você se vê literalmente encurralado, você fica em choque. Por isso que eu falo, um ser humano encurralado é um ser humano imprevisível. Ele pode matar ou morrer. Ele precisa resolver. Ele tá O encurralado. desespero, né? De ficar E aí, encurralado, o estresse, a ansiedade, a preocupação, o cara fica mais explosivo a entrar nessa situação. O Renato trouxe ali, tem uma parte de investimento para te defender de cair nessa situação. Talvez, puxado por essa pressão, que isso aconteceu comigo, o que eu fiz? Quando comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a guardar. E aí o que eu fazia? Financeira. Isso é uma dica interessante. Eu brincava do sacrifício. Quando recebia o pagamento, eu guardava a minha meta. O erro das pessoas elas recebem o pagamento e falam, a minha meta até o final do mês é guardar R$200. Não. Isso é premissa, né? Prioridade. Qual era a prioridade do Renato a ter esse hábito, né? Ele recebia o salário dele, a primeira coisa que ele fazia, não, vou pagar o Renato futuro, vou deixar isso investido lá, isso aqui é pra minha segurança. E depois ele vivia com... Eu recebia meu pagamento, guardava os R$200. Tá, mas eu tenho a conta do celular pra pagar, vai pagar a prestação do carro, Cara, eu guardei os R$200, velho. Se vira. E aí é muito louco, cara, porque você pode falar assim, Renato, isso é pouco inteligente da tua parte. Tinha momentos que eu não tinha o valor da prestação, por exemplo. Não tinha o valor da prestação do carro, por exemplo. Não é que eu não tinha, eu tinha, mas o vencimento não estava compatível com a data do meu recebimento. Esse é meu problema, Renato. Continua, porque... Eu recebia. Esse é o problema. Eu recebia dia 20 o pagamento, eu recebia dia 20 e o pagamento do carro era dia 15, certo? E aí o que eu fazia? Cara, com financiadora não tem acordo. Não tem acordo, é juros. O problema é de fluxo de caixa. Aí eu tinha guardado dinheiro, eu não vou tirar o dinheiro. O que eu fazia? Às vezes, chegava para um amigo meu e falava, cara, você tem R$300 para me emprestar? Pô, vou te pagar vou te pagar no dia 20, daqui 5 dias. Cara, eu comecei a entrar em contato com a financiadora, eu infernizei ela. Até mudarem o dia. Mudarem a data. Consegui mudar a data. Por quê? Porque eu coloquei a meta de guardar os R$200. Ele tinha a meta de guardar R$200 e muito provavelmente ele consumia todo o salário dele no decorrer do mês e até chegava a faltar para pagar a parcela do carro ali antes do próximo recebimento. Esse é o problema de fluxo de caixa, ou seja, entradas e saídas da tua conta. Apesar de ele estar fazendo a coisa certa com o investimento, como ele não tinha uma noção de quando ele gastava e como ele gastava, ou seja, cara, não acompanhava os gastos dele no aplicativo, enfim, não monitorava isso. Ia vivendo ali, ele precisava tirar dinheiro da conta. Mas se ele pudesse deixar um valor para girar na conta, para esse valor girar ali dentro de fluxo de caixa na empresa, o fluxo de caixa é como se fosse uma máquina mesmo. E ele não precisasse pegar esse dinheiro emprestado para que ele pagasse a parcela, mas mesmo assim, esse dinheiro que estivesse sobrando na conta ele não consumisse, porque provavelmente isso acontecia porque ele consumiu o dinheiro da conta até zerar, né? Mas eu gosto muito de ter essa rotina de acompanhar as finanças e colocar no aplicativo, colocar no Excel, para que apesar de tu ter dinheiro na conta ali, para ter esse fluxo de caixa, para automatizar as contas de boletos e tal, para não estar precisando entrar no cheque especial uma vez ou outra, ou atrasar um boleto uma vez ou outra, mas sem que tu gaste aquilo ali, que tu acha que tu pode gastar todo aquele recurso que está ali, que é um fluxo de caixa. Ele, vamos dizer assim, que faz parte da tua estrutura financeira, ele é como se fosse uma maquininha que te ajuda a honrar todos os teus compromissos financeiros. Então, primeiro salário que eu recebia do mês, por exemplo, eu recebia dia 5 e dia 20, certo? O dia 5 era proporcional ao mês passado, o dia 20 era antecipação do mês. Não importa, dia 5 eu guardava. E aí eu me virava. E você acredita que até hoje eu faço isso? Você guarda um? Não, até hoje. Só que agora... São outras grandezas. Hoje o montante é diferente ali. Deixa eu guardar aqui, só um carro aqui, ó. Um carro importado aqui, ó. Deixa eu guardar. E trocou, deixa eu colocar isso aqui, ó. Mas você acredita que eu tenho o hábito de guardar dinheiro até hoje? Por maiores que sejam hoje a minha estrutura financeira, e aí quando você se torna um executivo de uma fábrica, é muito engraçado. As pessoas viram e falam assim, os meus amigos, né, pessoais, falam, Renato, como é que é ser dono de uma fábrica? Tudo? Cara, eu tenho salário.
Eles acham que Não, eles a acham fábrica que, fatura... Pô, o cara, por exemplo, um dia desse, um amigo meu, antigo, foi lá na fábrica, né? Ele olhou e falou assim, mano, tá vendo essa fábrica? Cara, eu tenho salário. A fábrica tem reatores, máquinas, empilhadeiras, equipamentos, acessórios, estrutura. Aquilo... Que pessoas não entendem, né? Porque o cara tem um CNPJ, ele acessa o dinheiro da empresa a hora que ele quiser. Não, ele tem um salário de executivo da empresa e provavelmente ele distribui um dividendo para ele ali, decorrendo com a política de dividendos que ele tem estabelecido dentro da empresa. Mas ele recebe um salário por trabalhar lá. Aquilo é da empresa. E não porque ele é dono. A empresa é minha, mas eu tenho um salário. Eu tenho um salário que cai a cada quinzena. Falar em questão de empresa, Renato, já que o Gui não quer a empresa... O Gui não quer saber da empresa. Eu tô um tempo na família já, né, Gu? Tem que tentar eu tô um tempo na família já, né? Mas isso daí que você falou, desse de guardar e de mudar as datas, porque assim, no meu caso também, eu recebo no final do mês. Certo. Referente ao mês anterior, que é do ciclo, do mês anterior. E tipo, então eu já começo o mês Eu com sei as quando você continhas. recebe, eu te pago. Mas o pessoal não sabe, Renato. Ah, não, Às você vezes não sabe assim- não que você trabalha comigo. Não, É não sabe novidade. quando que eu recebo. Ah, não, quando não, tá. Então é isso, tá? É isso. Entendi. Eu pensei que tava me explicando. Não, mas assim, são várias contas, por exemplo, o exemplo do Gustavo, vai, dia 10. Tá. O Juan são em 2 vezes também, dia 13 e dia 28. Aí tem as outras contas da casa. Conta pessoal, né? as Conta que contas não falta. que não para de chegar. E como eu recebo no final do mês, às vezes chega perto do final do mês, eu entro no negativo no banco pra ir pagando as cheque coisas. especial porque E aí não tem o entra fluxo de dinheiro, caixa que aí eu ali. vou pagando o restante. Mas eu não queria usar cheque especial, mas eu acabo usando Não pode. praticamente. Aí o que você precisa fazer? Você precisa parar um momento e catalogar as suas contas, pelo menos as contas relevantes. Então vamos lá, tá? O salário do Gustavo. Organizar, pá. aplicativo. Salário do Juan, tal. Aluguel da casa, pá. Imposto. Imposto, pá. Emito nota fiscal, viu, galera? Claro, não, aqui a gente... Tudo certinho, a gente emite Todos nota nós. fiscal. Muito importante, galera. Tem muita gente que gosta de viver na informalidade, né? Mas não adianta, se tu quer crescer, se tu tá fazendo um negócio pra crescer, começa certo, vai pagar o imposto, faz a coisa certa. A gente vive embaixo da lei dos homens e a gente tem que pagar imposto, evidentemente. É sempre importante consultar o contador para ver o que é possível fazer, né? Para que pague o imposto justo e não pague imposto de duplicidade ou a mais que necessário. Pô, dá pra ver o cara trabalha pro Renato, é profissional liberal, provavelmente emite uma nota de serviço, mas é organizado, paga o imposto certinho dele, entra tudo quente e segue a vida. Escola das crianças. Casa, todas as coisas. Pum, coloquei tudo isso aqui. Aí dá desespero, Legal. cara. Tudo isso. Qual é o valor? Ó. É esse o valor. Tá. Aí Então, dá desespero, cara. Porque é o tipo de pessoa que às vezes tem um perfil gastador, né? E essas pessoas têm medo de ver o quanto custa o estilo de vida delas. Então, é um exercício difícil mesmo. Mas é encarar a realidade. Encarar a realidade sempre é melhor. Então, fazer um plano de ação em cima da realidade. Esse valor é o quanto eu preciso pagar. O que eu faria? Eu anteciparia tudo se você não tem o perfil organizacional ainda para poder ir pagando. Então, vamos lá. Gu, a partir de hoje, você vai receber dia 1º. Porque eu recebo dia 29, vou te pagar dia 1º. Juan, a partir de hoje, eu vou te pagar dia 1º. Pau, paguei. Sobrou, por exemplo, que no seu caso, sobrou 80 mil. Agora com esses 80 mil aqui eu vou comer. Entendeu? Ele falou, sobrou 80 mil, agora eu vou comer com esses 80 mil aqui, entendeu? Vou comprar a Jordan. Ó, a dica do Renato é muito boa, porque ele meio que elencou as prioridades e assim que ele recebeu, como ele não tem perfil organizacional, ele não se policia nos gastos, cara, cumpre todas as tuas responsabilidades, né, todos os aluguéis, salário da equipe e tudo mais, tem isso tudo provisionado na tua conta quando tu receber o salário e vai viver só com o resto, né? Renato. Não, brincadeira. Aí chegou para sobrou esse valor, legal. Tá, esse valor é um valor que eu tenho para dividir com despesa variável, porque existe despesa variável. Mercado e tudo mais. Exatamente, despesa variável. E vou guardar dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma meta de quanto eu vou guardar dinheiro. Então eu vou guardar, por exemplo, 50% desse valor. Eu comecei a usar a tabela da Ativa aqui. Logo na hora que você me passou aquela tabela, porra, que é muito boa. Você foi viajar. Eu fui viajar. E aí já não consegui dar conta, mas eu vou voltar a usar ela. Você guarda 50% desse valor. Tipo, ele já ganhou uma ferramenta ali pra se organizar, começou a usar, mas foi viajar e perdeu o hábito, né? Eu sempre comento aqui nos vídeos que pra tu que tem um perfil gastador ou às vezes um perfil desligado, começar o hábito de se organizar financeiramente é realmente um novo hábito. É tipo fazer exercício físico, enfim, mudar a alimentação. Sentar e olhar as finanças tem que ser, principalmente no início, um hábito semanal ou até 2 vezes na semana, pra que tu mantenha aquele controle que tu criou, seja planilha, seja aplicativo, sempre atualizado. E também tu consiga ter esse sentimento, não, já gastei demais, como é que tá os compromissos, tá tranquilo, não tá, semana que vem, posso jantar fora, não posso. Então, tipo, ele foi viajar e perdeu a disciplina, e é difícil mesmo, isso acontece realmente. E ele falou, quando eu vou voltar a fazer, cara, é periodicidade.
Tem que ser constante. Toda segunda-feira à noite eu vou sentar e vou olhar para a planilha, vou olhar para os números, né? Manter essa rotina. 50% desse valor você vai gastar dentro da sua provisão. Aí de repente você vira e fala assim, poxa, esse valor sobrou. Então eu vou, no mês que vem, criar uma meta para guardar mais. Ou, esse valor de sobra eu vou transferir para uma outra conta e eu vou fazer um fundo de caixa para viagem no final do ano. De modo que eu não vou mexer no meu dinheiro. Entendi. Quando você está no início ali das suas operações, no início da sua carreira, no início da sua evolução, isso é muito bom, porque você começa a guardar dinheiro e você começa a trabalhar o que você precisa para poder construir alguma coisa. Quando você chega num patamar mais alto, aí o que você precisa? Você precisa aprender a cadenciar o que a gente chama de ralos. Que é onde aquela... É o dinheiro que você o vazamento, perde. Né? O vazamento é o dinheiro que você perde e você não observa, entendeu? Quando você tem uma renda muito grande, pequenas coisas passam desapercebidas para você. Então, olha só, isso é muito interessante esses ralos que o Renato trouxe, porque às vezes eu vou conversar com as pessoas e eles falam assim, mas gente que ganha muito dinheiro não faz isso. Faz sim, no sentido de organizar a vida financeiramente e categorizar e mapear todos os gastos, tudo que gasta no cartão, tudo que gasta na conta corrente, porque quanto mais se ganha, mais se gasta e maiores são esses ralos. Então tu acaba sendo muito ineficiente financeiramente quando tu ganha muito dinheiro e tu não é atento pra isso, né? E o Renato falou muito legal, então tipo, apesar de ter uma renda alta, ele ainda entende que é importante tu mapear bem os teus gastos e identificar esses ralos, né? Onde esse dinheiro tá indo. Cara, às vezes tu vai ver, é uma coisa que tu tens assinada, que tá ali na Apple Store ou algum outro lugar que tu nem usa e aquilo tá te custando às vezes 1.000 e pouco, 2.000 reais por ano, né? E é um dinheiro que às vezes poderia virar lazer ou virar conforto pra família. São várias luzes ligadas dentro de casa, um ar-condicionado que fica ligado o tempo todo, você não se importa mais com contas como energia elétrica, você não se importa com o consumo do seu carro. Você já imaginou um cara ter um carro 8 cilindros? Você acha que o cara que tem um carro de R$1 milhão ele tá preocupado qual é o consumo do carro? Faz continha de quantos quilômetros o carro tá rodando? Não vai. Não. É uma conta que para ele não tem mais relevância. Entende? Então, combustível de um carro para uma pessoa que ganha bem não é algo relevante para ele. A conta de energia elétrica da casa dele, ele talvez nem lembre qual é. Ele talvez nem saiba disso. Só que ele vai criando pequenos ralos. Então, o cara tem uma casa na praia que nunca vai, tem uma casa no campo que nunca vai, 2, 3 empregados em cada lugar. E aí, quando você percebe, você tem um custo de vida muito... De novo, né? Se não tem análise, se ele não para analisar quais foram as decisões de compras que ele fez lá no passado, e se ainda isso tem sentido hoje, é como, por exemplo, tem uma casa de praia na praia X, faz 1 ano que a gente não vai lá, 2 anos, por que não aluga, não faz alguma coisa que só dá manutenção e tal? Próximo então, bem legal esse ponto. Ao seu rendimento. Sabe que é muito comum isso para a classe de profissionais liberais, médicos, advogados? Até o meu caso. Os profissionais liberais, você é um profissional liberal, tem muito esse problema. Por quê? A empresa é ele. Tipo, você é a empresa. Sim. Então quando você acorda, a empresa liga, e quando você vai dormir, a empresa fecha. Legal? A maioria dos meus amigos que eu conheço, antigos, que eram médicos e se aposentaram, estão quebrados. É sério. A classe mais quebrada quando se aposenta é a classe médica. Cara, médico é incrível, assim, ó. Eles têm uma alta capacidade de fazer renda, eles conseguem atingir ali, logo depois de formado, 30, 40 mil de receita, né, de rendimentos ali, com plantão, atendimento e tal. Só que ele leva o custo de vida dele ali. E assim, o médico no fim do dia, ele vende hora. E é muito comum o médico ir passear, ele ir viajar, e no outro mês ele tá apertado. Ele cai no cheque especial. O dia que ele fizer 1 plantão a menos, ou 2 plantão a menos, ele cai no cheque especial também. Eu não sei dizer precisamente, mas médicos costumam ter esse perfil. Eu tenho amigos médicos que não têm esse perfil e eles são pessoas muito ricas. Porque souberam fazer dessa renda deles, eles transformaram em outros investimentos que, como o Renato falou, não depende deles. Eles são profissional liberal por paixão, porque hoje o rendimento dos outros investimentos, das outras empresas que eles têm, é muito maior do que ele ganha sendo médico. E ele parou de vender a hora dele. Esse ponto que o Renato trouxe eu acho muito legal, porque o médico ele acaba levando o padrão, que eu sendo bem generalista, né, óbvio, né, contato que a gente vê na sociedade. O médico acaba levando o padrão de vida da família dele muito alto. E em alguns casos o médico é o único gerador de renda. Quando esse cara precisa diminuir o ritmo de trabalho, a família não consegue diminuir o padrão de consumo. Como o Renato falou, quanto mais se ganha, mais se gasta. E na hora de diminuir esse padrão de vida, isso é muito doloroso para a família. Os filhos normalmente foram criados naquele padrão, eles não entendem. E se não tem outra fonte de renda, muito difícil. Muito difícil essa história ter um final feliz. Porque qual é a empresa do cara? É ele. Então ele tem um consultório e ele vai lá, atende e ele faz lá 50, 60, 100 mil reais por mês. Atendendo, é um bom médico. Atende particular, já não quer mais saber da assistência médica. Ele já não é um cara mais ligado no... Ele não é um cara mais ligado em ganhar pouco. Ele já tá estabilizado para ganhar muito. Beleza? Legal.
ele vai ganhando. Então ele ganha 100, gasta 90. Ganha 100, gasta 100. Final do ano, viaja em classe executiva com os amigos. Gasta um pouco mais. Classe executiva com a esposa, viaja em executiva, vai para os Estados Unidos, a mulher compra bolsa cara, ele compra relógio, aí ele tem aquela alto padrão de vida. A mulher tem a coleção de bolsa. O cara ganha 100, gasta 100, ganha 150, gasta 150 e vai. Só que uma hora o cara fica velho. E aí quando ele começa a ficar velho, o que você vê? Você vê médico de 60, 70, 80 anos atendendo ainda, cara. Atendendo. Ou o cara resolve se aposentar. Tá. Você fez um plano de previdência? Claro que eu fiz um plano de previdência. Pagava todo mês. Quanto você pagava de previdência todo mês? 5 mil. Pô, bom valor. Quanto que sobrou? Agora eu vou me aposentar com 20. Pagava 5 mil por mês, agora eu vou ganhar 20 mil. Tá, legal, 20 pau. Bom. Beleza. Além do seu plano de previdência, o que você pagava? Ah, entendeu? Eu pagava o INSS. Então tá, você vai ganhar mais 6 mil de aposentadoria, 26 pau. Legal. Gastava 100? Você gastava 100. Reduz só o seu padrão de vida de 100 para 26 mil. Um quarto do que você fazia. Hoje, você morando num apartamento de 44 metros quadrados em Diadema, dentro do seu universo, você era um homem feliz. Sim. Você tinha seus filhos, você tinha sua família. Tiro você, da onde você tá hoje, vou jogar você lá de novo no apartamento de 44 metros quadrados, daqui uma semana a gente conversa pra ver se a felicidade é a mesma. É difícil quando você encontra e sente o gostinho do que é bom. Minha mãe fala. Eu não lembro se é uma pesquisa, mas eu ouvi falar isso, que reduzir o padrão de vida é tão doloroso quanto perder um membro. Então é muito difícil. Por isso que quanto mais se ganha, mais se gasta, é verdade, mas tu tem que tomar cuidado para criar essas proteções financeiras. Principalmente quando você é profissional liberal. Tem que se preocupar em criar essa estrutura para que se tiver algum problema, tu consiga manter os teus compromissos e ainda manter um certo conforto para tua família até que as coisas se ajustem. É por isso que a gente fala que o profissional liberal, para que ele tenha um custo de vida aí de 12 meses guardado no investimento de excelente liquidez e de baixo risco, e um CLT aí por volta de 6 meses, né, 6 a 8 meses para ter esse dinheiro guardado, para que, cara, se tem algum problema, ele consiga ainda assim bancar os compromissos financeiros, não entrar em estresse e em ter que desgaste com a família e tudo mais, né? Esse conforto, isso é bíblico, tá, gente? Guardar nos tempos de abundância para períodos de escassez que eventualmente todo mundo tá sujeito a passar. Você adora frango até o dia que você provar peru. Aí você vai achar o frango sem graça. Então, é muito difícil você regredir. Eu lembro que quando eu mudei, eu falei pra você perguntei como que tá casando, eu falei, cara, muito bom, parece que a gente mora aqui faz tempo. Você falou, lógico, coisa boa se acostuma fácil. Eu escuto essa frase sempre. Coisa boa. Coisa boa você se acostuma fácil. Exatamente. Aí na hora que você precisar retornar, dar um passo pra trás. Você não pode. Não é que não consegue, você não pode. Galera que tá assistindo aqui, não se permita dar um passo pra trás. E eu vou explicar como é que você não dá um passo pra trás nunca, porque eu nunca dei um passo pra trás. A minha vida, ela é uma crescente constante. Eu nunca regredi. Mas foram 130 anos sempre andando pra frente, né? Mais ou menos. E a lança é a seguinte, quando você consegue ir construindo isso... Cara, só um ponto, esse negócio de dar um passo pra trás, eu discordo um pouco porque, cara, eventualmente em algum momento tu vai ter que dar. Até o Gustavo Cerbasi fala isso, né? Se tu te endividou, se tu tá numa situação que tu não vai conseguir mais sustentar aquele padrão de vida, dar um passo pra trás é importante pra não se afundar em dívida. Mudou de profissão, vai fazer alguma coisa diferente, quer investir num projeto novo e a renda vai diminuir drasticamente, é importante, se não tem colchão financeiro, né, que já deveria ter feito para mudar de profissão, dar esse passo para trás pode ser importante para manter a sanidade, manter os compromissos financeiros e não partir do negativo para depois tentar buscar alguma coisa. Por exemplo, que nem o médico, ele vai construindo esse padrão de vida, regredir é muito difícil. E aí o que acontece? Que o cara vai pro banco. Faz um empréstimo, financiamento. Cara, muitas vezes que para capital de giro, né? Eu tenho pra pagar as contas do dia a dia. Eu tenho amigo meu advogado quebrado. Por quê? Porque o cara gastava tudo que ganhava porque a empresa era ele, entende? A empresa era ele. Muito bom esse vídeo do Renato. O Renato, além de ser um excelente empresário, tem uma visão financeira muito legal. Apesar de a gente discordar algumas coisas, mas são bem pontuais. Espero que esse vídeo tenha trazido outra visão sobre isso que o Renato comentou, sobre esses conselhos que o Renato deu, como controlar as coisas, né? Como gerir e principalmente como entender de finanças quando tu tá ganhando muito dinheiro e qual o risco. Porque aquilo que o chefe dele falou, né? Quanto mais se ganha, mais se gasta, né? Fazer essa gestão, criar uma reserva financeira, entender para onde tá gastando, ver onde estão os ralos, né? Onde são aqueles gastos que tu tens que não fazem mais sentido. Por isso, um bom monitoramento, uma boa rotina de acompanhamento financeiro, né, na família ou pessoalmente, se não vai envolver a família por enquanto, para que tenha tranquilidade e prosperidade financeira. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Peço que se inscreve aqui no canal. Deixa o like se esse vídeo fez sentido para ti, deixa o sininho de notificação ativado, compartilha com alguém se essa informação vai ajudar essa pessoa que tu acreditas. E por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!